Então o liberal é o sujeito que consistentemente vai defender vida, liberdade, propriedade, nada mais que isso, nada menos que isso. Tinha uma regra internacionalmente, quem acompanha o mercado financeiro, a questão de política monetária, de que ministro das finanças, da economia, não pode falar da taxa de câmbio. Que para o Brasil, francamente, dada a burocracia que eles têm, a asfixia fiscal, tributária que eles têm, crescer 2,5%, 3%, já é um espetáculo. Eu não acho que o governo tem que ficar mexendo na cultura, nem à esquerda, nem à direita, nem por lugar nenhum. Acho que a cultura quem faz somos nós. Eu tenho um sonho grande mesmo de que o Brasil pratique essas ideias em sua extensão maior, né? Que seja realmente todo mundo tenha a sua liberdade respeitada sempre. Ai, que delícia! Sodier Doce está apoiando o canal Leda Nagli. Os convidados vão ter bolo, salgadinho e docinhos da Sodier. Ainda vão levar para casa, ó, essa caixinha de doces maravilhosa. E eu vou poder comer os bolos da Sodier todo dia que tiver gravação, não é bom? Adorei essa história. Meu convidado de hoje é o Hélio Beltrão, Hélio Marcos Coutinho Beltrão, que é engenheiro de formação, tem MBA em finanças, é o presidente do Instituto Mises no Brasil e é um liberal. Não é? Liberal então a gente vai convicto. E a gente vai começar falando desse liberal convicto. Sim. Porque tem diferenças, né? O Brasil está descobrindo os liberais. Hoje, Leda, tem uma opção de gente que está falando que eu também sou liberal, porque quando os ventos mudam, todo mundo quer fazer parte daquele time. Mas não necessariamente a pessoa concorda com aquele troço todo. Só porque simplesmente está dando voto, está dando audiência e tal. Acontece muito. Mas o liberal é o sujeito que, primeiro, ele acha que as pessoas podem fazer o que elas queiram, desde que não esteja agredindo fisicamente ninguém, roubando ninguém, fraudando ninguém. Ou seja, você faz o que você quiser desde que você não infrinja o igual direito do outro. É isso. Então é o sujeito que defende vida, liberdade e a tua propriedade. Porque nós vivemos, Leda, no tempo. Nós somos um ser humano no tempo. Tem a Leda de ontem, a Leda de hoje e a Leda de amanhã. Ele também. Se você perde a sua vida, você perde seu futuro. Então você tem que proteger a vida. Se você perde sua liberdade, alistamento militar obrigatório para os homens, você vai lá fazer um ano de serviço para o governo, você perde seu presente. Pelo menos por um ano. Se você perde a sua propriedade, você está perdendo aquela parte do seu passado, da sua vida e liberdade passada, que produziram aquela propriedade. Então o liberal é o sujeito que consistentemente vai defender vida, liberdade, propriedade. Nada mais que isso, nada menos que isso. E você acha que a gente está num bom momento no Brasil? Eu acho que o momento para essas ideias é espetacular, comparado historicamente. Porque nunca tivemos liberalismo no Brasil, nada disso. Roberto Campos já falava dessa história. E o liberalismo passou tão longe quanto Marte da Terra, né? E ele falava isso porque realmente ele estava sozinho naquela época. Ele ia ficar muito contente em ver o que está acontecendo. Isso hoje, né? Muito. O Roberto Campos ia se esbaldar. Que ele ia ver que essas ideias estão ganhando corpo. Não em Brasília só. No resto da sociedade. As pessoas começam a entender isso, falam disso, entendem melhor. Tem que proteger a propriedade, sim. Tem que proteger a sua liberdade, sua vida. Então, é isso que está meio diluído e tal, agora se fala demais. Mais claro. Em políticas públicas. Atendendo mais gente. Mais gente. E em políticas públicas está impactando também. O Bolsonaro não era exatamente um liberal, né? Ele não era, nunca foi. Ele foi sempre, vamos dizer, em primeiro lugar, eu acho que militar, com aquela cabeça, Brasil, nacionalista. Ele é simpático a ideias mais conservadoras, nunca gostou da esquerda, é verdade. Agora, ele tem uma intuição pela liberdade. Se não fosse isso, ele também não botaria o Guedes ali. A escolha já foi uma definição. Eu acho que isso mostra, dando toda a autonomia ao Guedes para fazer isso, que ele entende o seguinte: não, peraí, isso aqui faz sentido na economia. E em questões políticas, comportamentais, não sei o quê, deixa que eu falo aqui, mas na parte econômica, pelo menos, ele está se revelando um cara que tem uma intuição liberal muito grande.
E mesmo na parte de comportamento, vamos entrar nessa treta? Bom, porque essa treta é boa. É boa. Essa é muito boa. Porque vem essa história de liberal nos costumes, aquela coisa toda. Não é liberal no costume, é conservador, e não sei o que o Bolsonaro pensa. Assim, você pode ser liberal e ter valores pessoais conservadores. Ué, eu posso não gostar de droga, etc., mas fala assim, quem quiser usar dentro da sua casa sem fazer mal a ninguém, não tem problema. Isso é uma atitude liberal. Então o Bolsonaro também tem esse lado de falar o seguinte, olha, os meus valores são esses aqui, todo mundo sabe, eu sou assim, podemos concordar ou não, mas ele não está falando assim, eu vou querer mudar a lei para impedir de você de fazer um casamento gay, sei lá o quê. Não, ele não está propondo isso, né? Se vier a propor, os liberais vão ficar nervosos. Na primeira entrevista que eu fiz com ele ainda candidato, sim, eu perguntei isso, e ele dizia isso, cada um faz o que quiser da sua vida. Isso não é uma atitude liberal? Eu acho. É uma atitude liberal. E realmente então, assim, ele não está impedindo isso. Não está. Agora, claro que tem polêmica, tem tudo aquilo que a gente tem, mas eu acho que a gente deveria prestar mais atenção. A gente está preso a narrativas, como você está vendo. Essa polarização, essa narrativa. Mas se você quer passar um julgamento sobre se há avanço ou não, e é isso que importa, que ninguém está no mundo ideal que gostaria de estar. Então a gente tem que medir o seguinte, mas cara, está melhorando? Eu estou indo na direção da onde nós deveríamos ir? Se você está fazendo essa métrica, você tem que tentar filtrar a retórica e ver o seguinte, de fato, o que está acontecendo, em medidas, em propostas de política pública, em políticas públicas que mudaram, está melhorando ou não? E eu acho que se você comparar com aquela coisa esquisita que a gente teve aí nos anos anteriores, claro que está melhorando. Claro que está melhorando. E eu acho que em quase todos os aspectos. Então, assim, eu como liberal, não é exatamente, eu não boto na caixinha X, Y, eu estou muito importando com isso. Eu quero saber o seguinte, está avançando? Está avançando claramente? Porque também é aquela coisa, meio 6 por meia dúzia. Não, eu acho que está avançando. Você acha que está avançando claramente na questão da diminuição de juros, por exemplo, na questão de gerar emprego? Vamos lá, vamos listar algumas coisinhas que dão os sinais. A questão da retomada está lenta. A gente precisa lidar com o emprego. Não é o estado ideal. Não é o estado ideal. E, claro, a gente está insatisfeito com tudo que está acontecendo. Não dá para falar está bem o emprego, está bem a saúde, está bem a educação, está bem a segurança. Não. Agora, segurança pública é uma prioridade desse governo. Ninguém pode disputar isso. Você pode discutir se você concorda que deveria o cara ter arma, não ter arma. Você pode discutir. Eu acho que você deveria poder se proteger. Uma pessoa que tem qualificação para ter e quer ter para proteger a sua família deveria poder ter uma arma para se defender. Eu acho isso. O crime está diminuindo. Então, uma das coisas mais importantes para o brasileiro hoje, que é essa insegurança, está diminuindo no Brasil inteiro. Você vai atribuir ao Bolsonaro ou não interessa, mas está diminuindo. E em termos de políticas, eu acho que ele está avançando na direção certa. Não tem isso. Outras coisas que estão avançando. O Brasil está querendo entrar no clube dos países desenvolvidos, a OECD, que adota as melhores práticas de governança pública. Isso é ótimo em vários aspectos. Tem umas coisinhas que são negativas, mas é ótimo em vários aspectos. O Brasil fez um acordo com a União Europeia que estava aí parado há 20 anos. O Brasil passou uma lei de liberdade econômica que contém o governo em vários aspectos e cria oportunidades para o pequeno principalmente. O cara que quer abrir um pequeno negócio, tal, que está cheio de burocracia, cheio de licenças, com a lei de liberdade econômica, isso aí melhorou muito, muito. Assim, poderia listar mais 10 coisas aqui, mas vários avanços de conceito de política pública estão acontecendo. Falta a economia pegar de vez, já começou a crescer lentamente. Eu acho que ela vai crescer mais, e aí sim todo mundo vai perceber o resultado de um trabalho que o Brasil é um gigantão, demora a se mover, Brasília é aquela complicação, mas as coisas estão indo. Então a gente tem que olhar sobre a perspectiva. Vem cá, há melhora? Eu acho que há, não é resolvemos o problema do Brasil, não, nada disso. Mas está melhorando. Então, por enquanto, eu vou suspender o julgamento e vejamos na próxima. Será que o ano que vem a gente sente essa diferença mais claramente?
Eu acho que sim. 21? Eu acho que sim. Salvo se vier uma grande crise externa que afete o Brasil, eu acho que a economia vai crescer ano que vem mais de 2,5%, na minha opinião. 2,5%, 3%. Que para o Brasil, francamente, dada a burocracia que eles têm, a asfixia fiscal, tributária que eles têm, crescer 2,5%, 3% já é um espetáculo. Vai gerar emprego, vai diminuir o desemprego, tem que melhorar muito mais do que isso, mas já é muito bom. É um avanço mesmo. Avanço. Eu acho que sim. O Paulo Guedes, ministro da Economia, é um avanço? Eu acho um avanço espetacular. Agora, a gente está num dia que ontem, né, especialmente... A gente está gravando hoje, que é dia 13. Hoje é 13? 13 de fevereiro. 13 de fevereiro. 2020. E ontem o Paulo Guedes falou essa história da empregada doméstica que vai à Disney, que o dólar faz bem, que estando alto, não tem problema nenhum. E que você não tem que ter ideia de viajar para, sei lá, Europa, Estados Unidos, você tem que ir para Cachoeiro do Itapemirim. Eu não quero ouvir Roberto Carlos, o Paulo Guedes, cadê lá? Paulo, meu amigo, pô, mas eu não quero lá o Roberto Carlos. E nem Foz do Iguaçu, que eu já conheço. Porque, poxa, eu quero viajar por onde eu quiser. Claro, é a liberdade, né? É um dos princípios. Exatamente. E ainda falou um troço lá, eu estou aqui de brincadeira, eu gosto muito do Paulo, obviamente. Eu acho um cara fantástico, sábio, está fazendo um trabalho espetacular. Mas, às vezes, ele fala demais. E ainda falou um outro troço ali, que eu tomei um susto, me tremia todo. Não, porque é bom que tem substituição de importações. Eu quase vi o Celso Furtado, o Cepalino Celso Furtado, falando substituição de importações, um troço que a gente não fala desde a década de 70, né? Temos que botar o dólar para não importar nada, a gente faz tudo aqui. O Brasil tem que ser autossuficiente em produção de tudo. Faz aqui, fecha o Brasil. Coisa de maluco isso. Quem diria ele falando isso? E falando do dólar. Isso é uma coisa importante. E o dólar afeta todo mundo, né? Que afeta a farinha de trigo, afeta o pão, que é a coisa mais consumida do país. Existe uma regra internacionalmente, quem acompanha o mercado financeiro, a questão de política monetária, de que o ministro das Finanças, da Economia, não pode falar da taxa de câmbio. Não pode. Porque é como se fosse política monetária mesmo. É ele afrouxando a política monetária verbalmente, que é um instrumento usado lá fora. Então, quando ele fala, ele sinaliza para os agentes de mercado que saem todos falando, então o ministro quer que suba o dólar, então vamos subir juntos. Né? E outra coisa, esse é um trabalho do Banco Central, por natureza, por combinação institucional. Se ele fala isso, então quer dizer que ele que manda. Ele é chefe do Roberto Campos, né? Ele que manda, então não tem a autonomia já limitada aqui no Brasil. É pior do que a gente imagina. Então o Roberto Campos liga para o Guedes para saber se é para... As pessoas já começam... Então não pode falar. Tem que ficar de boca fechada no câmbio, pelo amor de Deus. Aliás, boca fechada seria uma boa característica, né? Muita gente precisa fechar a boca nesse governo. O que estão falando... Acho que você que é especialista em comunicação, você podia fazer um curso lá para esse pessoal em Brasília, porque o que está faltando... Eu tenho um curso online então, para profissional de saúde, vou fazer um para políticos. Olha aí, pessoal de Brasília, Paulo, Ministério da Economia, Bolsonaro também, presidente Bolsonaro, por favor, faça o curso da letra, porque tem que aprender. Eu não sei o que acontece, que chega na frente de uma audiência, se anima e sai falando os troços, porque ele não acredita em nada disso, não. O Paulo não é nada, imagina, sei lá, preconceito, nada disso, não tem nada. O Paulo é um cara simples, mas ele gosta de falar, né? De vez em quando ele destrambela, né? Teve o negócio dos parasitas também. Parasita foi bom, né? Do AI-5 lá atrás, estou me lembrando aqui. Mas o AI-5 ele não quis dizer. De vez em quando ele vacila. Ele não quis dizer nada daquilo. Não imagina, o Paulo é um liberal nato, ele odeia autoritarismo, ele odeia elitismo. Também falando agora no negócio da empregada, odeia elitismo, ele gosta de que o Brasil se desenvolva, todo mundo cresça junto. Ele não acredita em nada disso que falou, mas a língua vai criando vida própria e vai saindo um troço que não deve sair.
Você tem escrito na Folha agora, Sim, né? sou colunista da Folha. Da Folha. E aí você consegue defender suas ideias bem? Assim... Leda, assim, eu fiquei muito surpreso quando me convidaram, tem quase um ano, sei lá, 9 meses, não sei quanto tempo. A primeira coisa eu falei, qual a pegadinha? Porque o que vocês querem? Eu sempre vi a Folha como um lugar onde o pessoal de esquerda, ideias que são bem antagônicas às minhas. Eles me explicaram, falaram, a gente precisa de uma voz como a sua, você é um cara que é a voz do liberalismo no Brasil, então a gente precisa desse espaço. O Brasil mudou, falaram que algo no tipo de, olha, não estamos tão antenados a esse novo Brasil, então a gente precisa um pouco disso. E eu tenho colegas lá, Fernando Schiller, que escreve lá, tem alguns outros poucos, mas eu fiquei curioso. Então, eu falei, legal, bacana, vamos em frente. Então, logo na primeira matéria, eu botei todo o meu pensamento, para ver o que acontecia. Eu botei mesmo, porque tem que botar, né? Botar meu pensamento. E meu pensamento do ideal é um troço que hoje, na cabeça das pessoas, esse negócio de vida, liberdade e propriedade, de forma consistente na sociedade, é muito diferente do que a gente vive. É muito, muito, muito longe do que a gente vive. Mas eu botei ali para ver o que acontecia. E a Folha, assim, ela tem sido fenomenal. Assim, eu não sabia como funcionava bem um jornal profissional de alto nível, mas eles, primeiro, quando eu lancei, botaram na capa, com entrevista lá dentro, com o artigo, obviamente, e nunca fizeram nenhum comentário, alteraram nada, nenhuma restrição. Eu falo tudo que eu quero, o assunto eu falo, não tem nada, é assim, realmente impressionante. Não sei se vou ficar muito tempo, mas eu falo tudo que eu quero lá, então ótimo, enquanto tiver esse espaço, falamos tudo. Qual é o papel do Instituto Mises? O Instituto Mises é assim, Leda, quando eu comecei essa luta quixotesca, eu pensei, eu preciso ter uma estratégia, né? A gente precisa mudar as ideias do Brasil para que a gente consiga um Brasil melhor para todos nós. E eu percebi que é como se fosse um time de futebol, se me permite a metáfora. Então, nós temos um time de futebol liberal que não existia, ou quase não existia ali, que está lutando num campeonato com um time comunista, um time socialista, um time keynesiano, vários outros times. E a gente era um time de terceira divisão, se existisse. Mas, vamos lá, como é que é o time? O goleiro são os grandes pensadores do passado. Então, no nosso está lá, sei lá, Adam Smith, Mises, Hayek, Friedman, sei lá. E no time comunista, o Marx, no time keynesiano, Keynes. Então, todos esses times parecem ter um goleiro bastante bom. Em termos de goleiro, estamos bem. A defesa é o cara que é o PhD, o doutor, que está traduzindo essas ideias originais para a realidade do Brasil de hoje. Infelizmente, a nossa defesa é muito vazada, a esquerda é hegemônica na academia e a gente leva muito gol. Tem que melhorar. Então, eu já vi ali que tinha uns espaços do campo que eu precisava trabalhar. E como think tank, que é o Instituto Mises, o think tank é o treinador, que organiza o time, dá treinamento, campos, infraestrutura. Então, precisava, aqui tem um troço, eu trabalho. O meio de campo, que você conhece muito bem, é a cultura. Então, são os jornalistas, como você, os humoristas, os músicos, os intelectuais, as pessoas que... Intelectual não quer dizer especialista, não. Eu sou um cara que tem um microfone que as pessoas querem ouvir. E esse caldo cultural é o principal setor do campo de futebol, é o meio de campo. Quem tem meio de campo bom no futebol, você sabe que é um time bom. O liberal tem quase nada. Vê aqui o Rodrigo Constantino, meu amigo, tem um ou outro cara, o Danilo Gentili, mas vem o Chico Buarque, dribla todo mundo. Babado das pernas, dá chapéu. Não adianta. A gente está ainda com a cultura, o meio de campo está ainda deficiente. Na frente é o político, é o sujeito que está esperando a bola ser trabalhada pelo time para botar para o gol. Não adianta lançamento de goleiro para o atacante fazer gol. Não existe time que jogue assim. Não adianta você sair fazendo a política sem antes investir em todo esse time de futebol. Então, quando eu abri o Instituto Mises, eu sabia o seguinte, olha, eu preciso ter um think tank para divulgar essas ideias básicas, puras, para a garotada, e é isso que a gente ataca, para que isso, pouco a pouco, vá fazendo formar gente na academia e contaminar a cultura. E a gente está começando a subir na tabela,
Já estamos, não estamos em principal, o time conservador está dominando. Né? A gente está talvez em segundo lugar na tabela hoje, ou terceiro talvez. Né? Saímos lá da terceira divisão aqui para cima. Temos a torcida mais empolgada de todas. Se você olhar aí pelas redes sociais, você vai ver que os liberais são os mais animados de todos. Talvez os conservadores, mas os conservadores têm um pouquinho mais de aquela coisa mais negativa. São os que vai. A gente é o que torce mais. Né? E os esquerdistas nem vão mais ao estádio se não derem o pão com mortadela. O time comunista só vai se derem o pão com mortadela, senão ele não vai no estádio. Então eles perderam a energia. Né? Então o Instituto Mises lida com isso. Vender essa ideia, explicar, depurar o que é a liberdade. Porque a esquerda, ela sempre teve algo fantástico. Nós vendemos a igualdade entre as pessoas. Todos de mão dada, juntos, iguais. Uns mais iguais que outros, como dizia o George Orwell. Uns com caviar em Paris, aqui escondidinho, ou com pão com mortadela, mas todos iguais. Então como é que você confronta isso? Nós temos o ideal de liberdade. É isso que nós divulgamos. Paulo Guedes chegou para mim em 2007, 2008, falou, perdemos a guerra, porque nós fundamos o Instituto Milênio juntos com outras 3, 4 pessoas, 5, 6 pessoas. Perdemos para a esquerda. Eu falei, por quê, Paulo? Perdemos porque ficamos falando economês, falando de tecnicidade, de economia, juros, essa coisa aí, e o brasileiro não quer saber desse detalhe. É muito melhor falar de valores. Então, de posse disso, o Instituto Mises montou uma estratégia para a gente efetivamente conseguir vender essas ideias, e está dando resultado. Você acha que está avançando? Está muito. Porque a academia ainda será 99% de esquerda, a cultura 99% Verdade. da esquerda. O nosso meio de campo... E não parecem com vontade de conhecer o que pensam os liberais ou os conservadores, etc. Mas o que está acontecendo? Você tem razão. O que está acontecendo é o seguinte, nas salas de aula, hoje o professor é confrontado por um moleque que lê o Instituto Mises e confronta ele. Não, mas o que você está falando não é verdade. Não é isso. Eu tenho isso aqui, essa informação. E por que isso aí dá certo, esse seu intervencionismo, essa tua Estado fazendo? Não é isso. O tamanho do Estado. Então, o sujeito que nunca teve nada que confrontasse o que ele dizia, agora ele tem uma pressão que vem de baixo. E ele tem impressão também porque esses alunos se tornaram engajados e forçam. A gente dá, 200 palestras por ano no Brasil inteiro. Então, o pessoal é exposto, mesmo dentro da academia, de uma forma ainda não formal, dentro da matéria de disciplina formal, mas fala. E as redes sociais ganham importância. Não tem um esquerdista estatista que abra a boca sem vir uns 15 liberais para confrontar quando ele fala bobagem. Não tem. Ele não consegue mais. Então, isso está avançando. A cultura continua sendo um problema. O Chico Buarque, como eu falei, dá de banho na gente ainda. Mas a gente já conseguiu fazer alguns sucessos no ataque também. Então, isso que está acontecendo no Ministério do Paulo Guedes e outras iniciativas de governo já é resultado de a gente fazendo gol. A gente está fazendo gol porque as nossas ideias estão fazendo sucesso. Sabe por quê? O político é o animal da fauna que tem melhor faro. Onde tem... O que o povo quer? Deixa eu ver. É igualdade? Aí ele vai pela igualdade. Agora, assim, esse troço de liberdade é liberalismo. Então vamos falar nisso. Eu sempre fui liberal. Minha mãe falava desde pequenininho, eu vendia suco na escola. Então eu quero jogar nesse time aí. Deixa comigo, eu sou liberal. O Bolsonaro falou um pouquinho isso também. Eu sou assim, então aí. Então, a dinâmica das ideias força as pessoas, flui e força as pessoas a se adaptarem. A Regina Duarte é um avanço nesse sentido na cultura? Eu acho que é um enorme avanço em relação àquela cena bizarra que nós vimos lá, Alvin, sei lá o quê. Puxa, aquele negócio é uma coisa de maluco, né? Parece um filme. Aquilo é bizarro. Inadmissível. Não, inadmissível. Então, obviamente, se comparado com a bizarrice completa, a Regina é enorme. É um enorme avanço. Eu só digo o seguinte, a Regina é um amor, é maravilhosa. O meu ponto como liberal
É assim, eu não acho que o governo tem que ficar mexendo na cultura, nem à esquerda, nem à direita, nem por lugar nenhum. Acho que a cultura quem faz somos nós. E não é para o governo ficar dizendo o que é a cultura boa do século XXI, ou que não, ou incentivando isso e aquilo, porque é a estética que eles gostam. Burocrata dizendo isso. Por mais que a Regina seja uma amor que a gente conhece, ela virou lá, sentou naquela cadeira, ela entrou na máquina, porque não é só ela tem todo um troço lá atrás, que vão agora decidir, este nós vamos apoiar, esse aqui não, porque, sei lá, não gostei daquele cara. Vira a estética do burocrata de cima para baixo, lá em Brasília, e não a Regina, digo a máquina, que vai decidir o que é boa cultura brasileira ou não. Eu não posso concordar com isso. Eu extinguiria aquela secretaria. E deixaria a cultura acontecer naturalmente. A cultura acontece naturalmente. Somos nós. Há muitas críticas do governo, das pessoas do governo do Bolsonaro, inclusive, à Lei Rouanet. Tá. Né? E, ao mesmo tempo, ele liberou um dinheiro que não vai dar, tipo, 1 milhão, que não dá para montar um musical. É real isso também. Será que também você acha que a Lei Rouanet deveria ser extinta? Eu acho, porque ela parece boa. E não é. Por que ela parece boa? Peraí, ao invés de você... Que parece uma ideia liberal. Mas o diabo está nos detalhes, como dizem os americanos. É o seguinte, olha, a companhia, ao invés de pagar... Ela tem lá um dinheiro, ao invés de pagar esse pequeno pedaço para o governo, ela pode dar esse dinheiro para um projeto cultural. Se ela puder escolher o que ela quisesse, tudo bem, mas não. O que acontece na prática é outro. Você submete ao governo, para eles saberem se aquele projeto pode ou não. É assim que funciona. Não é que você escolhe. Aí o governo vai autorizar aquela empresa a captar recursos. Isso, tem todo um processo. Ou aquele projeto cultural. De projetos aceitos e projetos não aceitos. E aí entra de novo o burocrata dizendo, não, esse tipo aqui é cultura, não é, esse tipo aqui é permitido ou não é. Aí num governo de direita é uma coisa, num governo de esquerda é outra de coisa, novo, a mesma e você coisa. nunca está livre, realmente. É isso. Então por que não dizer o seguinte, pode, você comprove que é algo cultural, se não for cultural vai ser glosado, você vai pagar imposto naquilo, mas se você fez algo que uma organização independente considere cultural, está tudo certo. Aí talvez nesse caso seria uma lei, tem que chamar outro nome, não pode chamar Rouanet, que seria um pouco mais liberal, porque o dinheiro deixa de ir para o governo para ir para uma iniciativa que a sociedade escolheu. Mas como é hoje, não é o... Quer dizer, se você pensar na saúde, na educação e na segurança pública, a cultura não entraria nesses pilares fundamentais. Que pilares fundamentais? Me repete? Saúde, educação e segurança. Não, assim, veja bem, eu acho que... Ou ela existiria por ela mesma? A cultura existe por ela mesma. Esse é o ponto. Ninguém a detém. Não é o governo que tem que dar cultura. Esse é o ponto. O governo não tem nada que dar cultura para ninguém. Não faz sentido isso. Isso é uma mentalidade estatista, centralista, vinda de cima para baixo. Esse é o conceito errado. Mas a cultura também é fundamental, né? É fundamental. Assim como a alimentação é fundamental, assim como os nossos relacionamentos são fundamentais e várias outras coisas que nós temos que fazer, nós, com a nossa responsabilidade pessoal. É nossa responsabilidade. A gente tem que parar, Leda, de achar que a responsabilidade de coisas importantes na sociedade devem ser entregues a uma entidade em Brasília chamada governo. Porque quando você faz isso, aí mesmo que não vai acontecer. A tendência é que não aconteça. E é esse o erro fundamental. Então a gente está cometendo muitos erros nesse sentido, né? Exato. Porque a gente quer legislar sobre aborto, sobre casamento gay, tudo a partir de uma decisão do governo. É assim, é verdade. Se você interfere nisso, sim. Agora, se você está sob a ótica liberal, você vai dizer o seguinte, casamento gay. Por que o cara não pode se associar livremente com uma pessoa que ele queira? Não é para legislar nisso. Questão dele. Agora, não pode obrigar a igreja... Fórum íntimo. Agora, não vai dizer o seguinte, não, peraí, agora eu vou obrigar a igreja que não concorda com isso a celebrar uma cerimônia de casamento. Não pode. Entendeu? É aí que nessa interferência, a livre associação é que mora o perigo. Então, é livre. Você quer unir seus bens? Então, contrata, união entre as pessoas. Mora na mesma casa. Quem vai pedir de morar na mesma casa? Quer trocar os bens quando separar? Escreve aí.
faz o que você quiser. Agora, não pede para a igreja te casar. Nem pede, por exemplo, que eu acho também que não deveria acontecer, já aconteceu nos Estados Unidos, sem dúvida, não me lembro aqui, um casal gay que queria contratar uma empresa de bolo para fazer um bolo celebrando esse matrimônio. E a pessoa era religiosa, fé religiosa, e ela falou, cara, eu não quero fazer. Se você multa essa pessoa porque ela não quis pegar aquele trabalho, eu acho um erro, você está violando a liberdade dela de falar, cara, isso eu quero fazer, isso eu não quero fazer. Acho que a pessoa deve ter a liberdade para... Por que ela vai ser escravizada para fazer este bolo para essa pessoa? Qual é a lógica de escravizar essa pessoa para fazer um bolo para uma pessoa? Eu não considero isso correto. Seu princípio é da liberdade. Exato. Mas eu acho que o princípio deveria ser da liberdade. Porque quando não é, as consequências disso são dramáticas. Dramáticas. As pessoas não se dão conta da consequência de você tornar todo mundo servo de um ditame do governo, do Estado. A gente já viu isso em outras... Não quero nem entrar nessa seara. E não queremos ver de novo. Não queremos ver de novo. Qual que é o seu sonho, assim? Qual que é a sua esperança de Brasil? Nossa, eu tenho muitos sonhos muito grandes. Eu tenho um sonho grande mesmo de que o Brasil pratique essas ideias em sua extensão maior. Né? Que seja realmente todo mundo tenha a sua liberdade respeitada sempre. Sempre. Você não pode ter a sua vida, sua liberdade ou sua propriedade violada. Só porque uns caras numa sala apertaram o botão e votaram que você tem que ter a sua propriedade violada. Por qualquer motivo. Mas você falou que era favorável às pessoas que quiserem terem armas. Sim. Né? A questão das drogas. Sim. Você é a favor da descriminalização? Claro. Ou você acha... Eu odeio drogas, mas é claro que cada um pode injetar, cheirar qualquer coisa. Agora, no momento que ela cometer um crime, uma agressão a outra pessoa, ela vai para o pau. O liberal não é pacifista. Se você cometeu uma agressão, uma ameaça de agressão clara e presente à vida, à integridade física de outra pessoa, você pode... Você dançou. No momento você está correndo o risco de ter uma retaliação que pare essa agressão, e em seguida você vai ter um julgamento que vai te condenar a isso. Né? Agora, se quer consumir uma substância alteração de estado emocional, a gente tem o álcool já, é um. E por que não outros? Eu não vejo problema nenhum. Não vejo, veja, não confundir o criminoso que hoje opera na ilegalidade como o Al Capone. Né? O traficante, como o Al Capone era um traficante de álcool na época da proibição nos Estados Unidos, e obviamente você cria máfias quando você proíbe, que é o caso hoje dos traficantes hoje, que corrompem a polícia, corrompem a justiça, então tem que corromper a fronteira, a Polícia Federal, para entrar com armas do exterior, para entrar com drogas do exterior, entram na política, você sabe disso, a gente sabe bem disso. Apoiam candidatos. Tudo isso acontece... Tornam candidatos. Porque é proibido. Se não fosse proibido, isso não ocorreria. Ponto. Então, óbvio que todo liberal deveria apoiar a descriminalização de substâncias alteradoras do estado emocional. O que não tem jogo? Racismo, corrupção? Racismo é inaceitável, né? Agora, depende da... Assim, tem que tomar muito cuidado com as definições que cada um faz. Hoje, existe uma moda de que a tal da microagressão. Né? Quando as pessoas acham que palavras têm o poder como se fosse destruição física da outra pessoa. Eu acho que quando você faz ofensas claras a uma outra pessoa de raça, isso é abominável e deveria ser proibido, sim. Agora, existe hoje uma tendência de qualquer coisa ser considerada, não, você me ofendeu. Você me ofendeu e pronto, eu me senti ofendido e eu agora quero que você seja punido por isso, ou você não pode falar isso. Então você coíbe a liberdade de expressão porque você está dizendo que você está se sentindo agredido. Seria o politicamente correto? Politicamente correto é bem resultado disso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso não é algo realmente que você consiga separar. Aqui muito pode, separação. Mas hoje o pessoal está testando um troço que, na minha opinião,
está tendo como consequência a coibição da liberdade de expressão, de você dizer o que você acha. E aí eu acho que ele passou dos limites. É o caso da piada, do show de humor. Exato. Piada, não pode fazer uma piada de louro, sei lá o quê. Não pode cantar música tal de carnaval, por exemplo. Isso. E muitas pessoas se autocensuram, que é muito triste para a sociedade. Pessoas de bem, que não tem nada de intolerantes, ou, sabe, essa coisa que a gente não aceita, né? Mas não pode mais falar, fica com medo de falar porque aquilo vai ser considerado algo negativo a alguém, a algum grupo. A Danusa Leão, que escrevia na revista do Globo, escreveu um artigo dizendo que ia parar de escrever porque estava se sentindo muito limitada e muito censurada, né? A autocensura, ela chegou à autocensura. Entendi. Na medida em que o politicamente correto está obrigando a isso. As redes sociais, qualquer coisa que você diga ou qualquer vacilo, né? Você é linchado publicamente. E às vezes não é exatamente uma coisa racista. Exato. Ou uma dessas coisas que não podem ser toleradas. Exato. Né? Exato. Às vezes é uma... O ódio, eu acho que não dá. Quando você passa para o ódio mesmo, um ódio meio que abominável, que induza de uma forma clara uma violência próxima, aí você passou também do limite para o outro lado. Um ódio que induza algo real, né, que inflame uma situação real ali. Provoque uma violência. Não um artigo que está escrito. É que provoque de forma real, porque muita gente fala, não, isso está provocando, mas às vezes não está nada. Então aí passou do limite para o ato. E para o outro é quando você fala que qualquer coisa ofende. Então aí no meio a gente tem que encontrar o ponto. Né? Essa é a parte mais difícil. Essa é a mais difícil. O equilíbrio sempre é difícil. Aristóteles já falava que a virtude está no meio, né, na moderação. E eu acho que falta moderação no Brasil. Você acha que você é um liberal por conta da sua formação familiar? Porque o seu pai foi ministro da desburocratização. É verdade, ele era um liberal. Ele defendia muito isso, né? A desburocratização. Era a bandeira dele. É verdade. Ele, é engraçado, eu me pergunto muito isso, porque, embora meu pai fosse liberal, ele era muito mais velho que eu, então eu nunca tive esses papos com ele, né? Ele era 50 anos mais velho que eu. 50 anos? E eu, desde pequeno, eu tinha uma personalidade de ir para o outro lado. Eu sou um cara de exatas, de engenheiro, de finanças, então eu não ligava nada para esses outros assuntos aí. Eu queria fazer aquele troço, sabe, uma coisa técnica, assim. Então isso estava tudo muito povo de exatas. Povo de exatas, exatamente. Eu estava tudo meio guardadinho, até que um belo dia, no mercado financeiro, eu trabalhava no Banco Garantia, do Jorge Paulo Lemos, deu a crise de 97, perdi lá 80% da minha poupança na época, e eu decidi que eu tinha que estudar uma opção de coisa para entender por que eu perdi. Eu me achava inteligente, muito bem formado, sempre um dos primeiros da classe, aquela coisa. E aí, eu não era inteligente nada, né? O que aconteceu isso comigo? O que aconteceu aqui? Supostamente as melhores cabeças do Brasil estão aqui. Como é que acontece? Aí eu saí estudando e eu descobri ideias que funcionam, ideias que não funcionam, por que aconteceu aquilo. E aí eu passei a ser um leitor ávido e falei, cara, agora eu acho que eu tenho uma visão mais sofisticada. Você buscou esse conhecimento. E aí voltou, eu acho que atavicamente, a minha carga genética. E aí isso floresceu com uma vingança mais forte. Meu pai olharia, tá legal pra caramba, mas você foi além. Ele ajudaria você assim. Com orgulho, mas. Com orgulho, mas. Ela falou, poxa, você foi. Caminhou, né? Você tem uma carga genética muito boa, que a tua mãe é uma excelente antropóloga. Nossa, mamãe é craque. Eu demorei a saber que ela era craque. Eu via que ela já tinha escrito, sei lá, quando eu era pequena, mais de 10 livros. Ela escreveu mais de 20, eu acho. Mas não sabia, não prestava atenção. Não tinha a menor ideia. Meu pai entendia mais ou menos o que ele fazia. Era um bom empresário, né? Gestor, CEO, e teve essas inserções no governo. Então eu entendia, era mais intuitivo. Minha mãe, carbono 14, termominiscência, aquelas coisas mais malucas do mundo, eu não entendia. Aí um dia eu estava nos Estados Unidos fazendo lá o meu MBA,
Aí minha mãe falou assim, olha, eu vou aí te visitar porque eu vou fazer uma exposição. Eu falei, pô, legal, mãe, vamos lá. Aí chegou, fomos na exposição, era no World Trade Center, lotado, cheio de mídia, com as imagens das pinturas rupestres, das cavernas que ela fazia, tudo em pano, né, assim, maior, botando em pano, aquele ensaio, aquela confusão de gente. Minha mãe, aqui no Você descobriu sua mãe? Aí eu descobri minha mãe. Aí fui ver que os prefácios do livro dela, do Levi-Strauss, né? Eu não tinha ideia disso, mas aí minha mãe é demais também. Ficou encantada. Nossa, pô, orgulhoso. Bom, o orgulho que ela deve sentir de você também. É provável, espero que sim. Viu, mãe? Tem orgulho ou não? Claro que tem. Muito obrigado, Hélio, por você ter vindo. Eu queria muito que você viesse. A gente lutou com essa agenda aí que você tem, mas conseguimos. Conseguimos. Obrigado, Leandro. Bom, muito obrigado. Eu queria te dar a caneca, que é o símbolo do canal. Olha que maravilha, olha aí. O link está na descrição. Leandro Nagli é uma caricatura o canal maravilhosa. É, do André Lemos. E, tá boa essa. Enfim, é uma brincadeira. E uma caixinha de doce, que é da Sodier, que está apoiando a gente aqui e manda para os convidados. Valeu, os docinhos. Tá bom? Obrigado. Obrigado, valeu. Obrigado por ter vindo, obrigado a vocês por estarem nos assistindo. Até a próxima.